Quantos estão aí? Posso falar? Os púlpitos estão cheios de gente hipócrita. Sabe? Que a pregação de domingo se tornou um discurso na boca. Mas na vida não tem nada de Deus, de viver o Evangelho, de viver o dia a dia o Evangelho. A maior parte dos pastores que eu conheço, de grandes igrejas, sabe o que os caras fazem? Eles fazem entrada pelo fundo da igreja, e vêm direto para o púlpito, e pregam a sua mensagem, e termina o culto, eles saem pelo fundo, pegam seus carros e vão para suas casas. Você sabe o que um infeliz desse teve coragem de me falar? Porque eu questionei. Eu falei, pastor, vamos cumprimentar o povo, vamos falar com as pessoas. Não posso me envolver com o povo. E me obrigou a sair pelo fundo. Não posso, presta atenção, irmãos. Consegue compreender? É esse nível de hipocrisia. Temos que ficar esperto, irmãos. Nós precisamos ficar espertos. Por quê? Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus diz para a gente vigiar, ficar atenta, ficar alerta, ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Os irmãos estão aí? Evangelho, quando é evangelho, aparece na vida, não só na pregação. Quantos estão aí? Continuando. Resposta de Paulo para eles: mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para mim, irmãos. Quem está falando isso aqui não é o Zé Mané da esquina. Quantos estão aí? Quem está falando isso aqui é o cara que literalmente evangelizou todo mundo gentil sozinho. É o cara que foi açoitado muitas vezes, que foi apedrejado 3 vezes, que sofreu naufrágio, passou fome, nudez, sede, como ele mesmo diz, foi dado por morto 2 vezes, por causa do Evangelho. Depois de fazer tudo isso, ele chega e diz assim, não tenho outro motivo para me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Quantos estão aí? Porque, olha, irmãos, qualquer um de nós estamos falando do cara que ele mesmo diz no capítulo 12 de Coríntios, que ele foi arrebatado ao 3º céu. Ele foi para a glória, e ele diz que ele viu coisas lá, que não é nem digno ao homem falar. E para que ele não se gloriasse do que ele viu, foi colocado nele um espinho na carne. Presta atenção. Qualquer um de nós, irmãos, com 1% do que o Paulo viveu, estaria se gloriando de muita coisa. Consegue compreender? Experiência, bagagem, conhecimento, ressuscitou muitos mortos, os aventais do Paulo curavam os enfermos. Ele trabalhava fazendo tenda e ele usava avental. E a Bíblia diz que o povo roubava os avental dele e levava e ponhava nos doentes e eles eram curados. É desse cara que estamos falando. Aí ele chega assim, tá, Paulo, você vai se gloriar do quê? Longe esteja de mim gloriar-me de qualquer outra coisa a não ser da cruz de Cristo. Sabe por que eu sou o que eu sou? Sabe por que você é o que você é? Porque Cristo Jesus entregou a vida dele naquele madeiro, irmãos. Essa é a nossa glória. Nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Não há outro motivo para a gente se gloriar. Independente de quem você é, de que família você vem, de que posição você ocupa, de quanto dinheiro você tenha, glorie-se na cruz de Cristo. Porque de fato, irmãos, é o único motivo de glória sensato que existe. Quantos estão aí? A cruz de Cristo. Amém?
Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, glorie-se na cruz de Cristo. Cruz de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Tudo que eu fiz, que eu tenho, que eu sou, só tem um motivo: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo: pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Observe, a cruz tem dois aspectos nesse sentido. Primeiro, o mundo está crucificado para mim, porque Cristo aniquilou o pecado na cruz e o mundo foi crucificado para mim. O que significa o mundo crucificado para mim? O mundo está morto para mim. Quantos estão aí? As coisas do mundo não me interessam mais, não me importam mais. Eu não vou viver por essas coisas estão mortas. E, consequentemente, eu também estou crucificado para o mundo. Eu não sirvo para o mundo. O mundo não serve para mim e eu não sirvo para o mundo. Eu não consigo entender, irmão, algumas coisas. O que, pastor? Gente que quer voltar atrás. Voltar para o mundo. Depois de experimentar Cristo, você quer voltar? Como assim? Assim, às vezes eu fico dando crédito para uns irmãos que falam: pastor, é porque não converteu. É a única explicação. Você vive uma vida de inferno no mundo. Você vive uma vida de porcaria no mundo. Aí você é resgatado por Cristo, conhece o Senhor, recebe o Espírito de Deus dentro de você, passa um tempinho e você fala assim: não, quero voltar para o mundo. Quero voltar a viver aquela porcaria que eu vivia. O que Paulo está dizendo? O mundo está crucificado para mim. Não há nada que me atraia. E eu também estou crucificado para o mundo. Eu já não sirvo mais para o mundo. Quantos estão aí, irmãos? Às vezes eu fico pensando, né? Não tem como encaixar. Você entende? Não dá mais. Tem jeito. Como é que você vai fazer? Não sei se você percebeu, mas as pessoas que estão no mundo, afundadas mesmo no pecado, elas parecem que se tornaram meio retardadas. Já percebeu isso? Não. Porque, irmãos, assim, parece que não consegue processar mais as informações. Não dá mais. Outro dia nós fomos pescar, sábado passado. Os irmãos, vão pescar, pastor, é bom. Pescar lambari. Eu falei: vou pescar lambari com os irmãos. Fomos lá pescar lambari. E aí, os irmãos falaram assim, que foi só o dia que eu fui. Irmão, espero que não esteja aqui ninguém, né, que estava lá. Se tiver também, se converte, irmão. Um cara levou lá um carro, aí cheio de som, virou o carro para o lado do rio, e aí, isso, irmão, não pensa. Dava para ouvir da cidade. E aí, eles estavam lá, e aí sentaram lá nos bancos, tomando cachaça, mulher, criança, filha, aquela coiseira, e e começamos a ouvir as músicas. Eu não tinha como não ouvir, estava muito alto. Irmão, não tem como. Não tem lógica. Sabe, qualquer pessoa com mínimo senso de inteligência não vai ouvir uma porcaria daquela, com sua esposa, com seus filhos pequenos, junto. Sabe, como que se fosse algo normal. As músicas mais leves falavam os palavrões mais terríveis. Sabe, só porcaria. E assim, todo mundo ali, tranquilo. Eu olhei para aquilo e falei: não é possível, gente. Eu estou muito fora da casinha. Ou eu estou muito atrasado, ou o povo está ficando retardado. O cara me bota um som falando de trair a esposa, de não sei o que lá com as novinhas e tal, junto com a esposa e com os filhos. Como que se isso? E a esposa, tipo, é isso aí. Não dá.
Só tem uma explicação, irmão. Qual? O diabo deixa as pessoas bobas, tolas. Não dá mais. Consegue compreender? Não dá mais, irmãos. O mundo está crucificado para a gente e a gente para o mundo. É isso que nós temos que entender. Quantos estão aí? Ah, pastor, mas, irmão, seja um crente barrela. Aqui também fala barrela ou não? Barrela é, assim, ó, ruim. Ruim, barrela. Não fala barrela aqui? Poxa vida. Qual é a palavra que eu vou falar que é ruim? Hã? Seja um crente água de salsicha. Mas seja crente. Os irmãos estão aí? No mundo não dá mais, irmão. Quantos estão aí? Não dá mais. Fica aí. Vem nos cultos, sabe? Fica arrumando problema na igreja, não tem problema. Mas seja crente. Porque olha para mim. Voltar para o mundo depois de conhecer a Deus, irmão, é uma coisa que não tem lógica. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, o mundo está crucificado para você. E você para o mundo. Quantos estão aí? Verso 15, continuando, vamos lá. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Diga, nova criatura. Preste atenção, irmãos. Existem dois tipos de criaturas de Deus sobre a terra. Primeira criatura nós chamamos de velha criatura, e a segunda criatura chamamos de nova criatura. O que é a velha criatura, pastor? É todos aqueles que ainda permanecem à semelhança de Adão. Os irmãos estão aí? A Bíblia diz que através de Adão o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos os homens que nascem em Adão estão sentenciados à morte. Deus, então, vendo que toda essa criação estava se perdendo, Ele vai criar uma nova raça, uma nova criação em Cristo, de onde entra o batismo, o nosso batismo. Quando nós batizamos alguém na água, nós estamos matando a pessoa e ela está nascendo de novo. Os irmãos estão aí? Nasceu de novo quer dizer que já não é a mesma criatura que era. Se nasceu outra vez, se nasceu de novo, então é uma nova criatura, e isso que é importante. A velha criatura, ela sempre vai pender para a carne, para as coisas da carne, porque Adão foi feito alma vivente. A alma é a carne. Os irmãos estão aí? Então a velha criatura pende para a carne. A nova criatura em Cristo, ela pende para o Espírito, porque Cristo foi feito o Espírito vivificante, Espírito que dá a vida. Então olhe para mim, quando Paulo diz que o que importa é ser nova criatura, ele está recomendando o que ele falou no capítulo 5, no capítulo anterior, que nós não devemos viver na carne, mas viver no Espírito. Por quê? Porque o que importa para nós agora, irmão, tem que ser as coisas do Espírito. Sabe qual deveria ser as suas ambições? Suas ambições deveriam ser a glória, o céu, Cristo, o reino de Cristo. É atrás disso que você deveria estar correndo. Por quê? Porque você é nova criatura. Sendo nova criatura, você vai pender para as coisas que são da sua casa. Que casa, pastor? A casa que não é da terra, a casa que é do céu. Quantos estão aí? É muito fácil você ver e reconhecer alguém que de fato é nova criatura. Por quê? Porque sempre vai pender para isso, irmãos. Sempre vai pender para as coisas que são do alto. Sempre vai viver por aquilo que não se vê, não vive por vista, vive por fé.
sempre vai pender para as coisas de Deus, porque é uma nova criatura, nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, não consegue se desvencilhar das coisas da carne, das coisas do mundo. Os irmãos estão aí? O reino de Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. É o que disse Jesus. Isso não mudou, irmãos. Nós vivemos tempo em que os próprios crentes querem mudar isso, sabe? E quer colocar um monte de coisa em primeiro lugar, com a narrativa do politicamente correto. Só que Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou que a sua família vem primeiro do que o reino de Deus. Ele não falou isso em lugar nenhum, muito pelo contrário. Ele disse que se preciso fosse, você tinha que abrir mão da sua família por amor a Ele. E nós não podemos mudar isso, irmãos. Ou seja, se nós somos nova criatura, de fato o que importa mais para nós é o reino de Deus. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar mesmo. Por quê? Porque o nosso coração está buscando o que é do alto. Porque nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Vivemos nessa terra, mas não pertencemos a ela. Quantos conseguem compreender? Amém, irmãos? Pastor, você só pensa em igreja? E vou pensar no quê, irmão? A igreja é o plano de Deus na terra. É o projeto de Deus na terra. Vou pensar no quê? Vou me prender com as coisas daqui? Quando eu respirar, irmãos, eu vou estar edificando igreja. Enquanto houver fôlego de vida em mim, eu vou estar edificando igreja. Seja em qualquer lugar que for. Entendeu? Pode ser numa igreja como a nossa, uma bonita igreja em cima de um púlpito, pode ser, não importa. Vou viver para isso. Por quê? Porque eu nasci de novo. Nasci de novo. O coração não está mais aqui. Jesus está voltando, irmãos. O reino de Cristo vai se estabelecer sobre a terra. Nós temos a oportunidade de reinar com Cristo. Isso depende do quê? Depende de como você vai viver a sua vida, de como você vive a sua vida. Nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Olha para mim. Nós não temos que colocar denominação em primeiro lugar. Amém? É aqui que está o problema. Você não tem que colocar uma denominação, uma placa de igreja. Não foi isso que Cristo falou. Cristo disse que nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Quantos estão aí? Não estou dizendo que você tem que colocar a CBC em primeiro lugar. Não é isso. Pelo amor de Deus. Mas o reino de Deus é algo que já foi colocado dentro de você. Não dá para negar isso. E você não deveria querer voltar atrás também. Quantos estão aí? Amém, irmãos? O que importa? Nova criatura. Ser nova criatura. Presta atenção. Nós moramos numa terra que já não pertencemos mais a ela. Nós somos nova criação, somos nova criatura. Já somos extraterrestres. Não é assim que o povo fala? Você parece que não é da terra? Pois é. Acertou, meu reino não é daqui. O que disse Jesus? Meu reino não é desse mundo. Pastor, mas você está vivendo uma vida muito diferente de tudo. Pois é. O reino de Cristo não é desse mundo. Quantos estão aí? Você tem que sair do automático, irmão. Como assim, pastor? Sabe? Às vezes, o que nós fazemos aqui virou para você só mais um dia de rotina, de pregação. O pastor vai falar alguma coisa, eu vou para casa. Entende? Sai do automático, irmãos. Começa de fato a ouvir o que o Espírito de Deus está te falando toda semana.
Começa a ouvir. Porque o Espírito de Deus, Ele está falando conosco toda semana. Sabe, não pode ser mais uma pregação. Tem que ser o alimento, tem que ser a palavra realmente que vai mudar a minha forma de viver. Temos que sair do automático. Não foi chamado para fazer culto. Não somos fazedores de culto, muito menos participantes de culto. Nós somos chamados para ouvir Deus, e o falar de Deus transforma a nossa vida, quando a gente não está no automático. Pergunta: em que posição está o reino de Deus na sua vida? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar? Vamos continuar. Verso 16. E a todos quanto andam conforme esta regra, ou seja, o novo nascimento, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é o que Paulo diz lá em Romanos, né? Aqueles que são realmente os filhos de Abraão, tanto judeus como igreja, aqueles que vivem pela fé. Esse é o Israel de Deus. Verso 17. Desde agora, ninguém me inquiete, diz o apóstolo. Por quê, Paulo? Ninguém me perturbe. Por quê? Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quantos estão aí? Olha para mim, olha a inquietação de que Paulo está falando. Ô Paulo, esse evangelho que você prega aí é muito fácil. Eu não preciso de nada, é pela graça. Você acabou de dizer que é tudo de graça, Paulo. Então, eu também quero viver esse evangelho, não preciso fazer nada. Olha o Paulo, fica quieto, babaca. Essa é a minha interpretação. Não, eu já ia fazer, mas não vou fazer. Aí o Paulo levantava a camiseta, sei lá o que ele usava, e mostrava no corpo o resultado do evangelho da graça. As marcas de chicote, de pedra, de açoite, de fome. Quantos estão aí? Preste atenção. Viver pela graça não é sentar numa poltrona confortável, cruzar os braços e esperar que caia algo do céu. Paulo diz que trabalhou mais do que todos. Então, ninguém me perturba. Quando vocês forem falar sobre obra, quando vocês forem falar sobre algo que precisa ser feito para Deus, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho que eu prego. Consegue compreender? Porque, olha para mim, você vai pregar sobre o evangelho da graça. Você fala, irmão, salvação é de graça. Deus abençoa de graça. Aí o religioso fala assim, mas aí é muito fácil. Não precisa fazer nada. Quantos estão aí? Por exemplo, o que as pessoas imaginam quando me vê falando sobre a graça de Deus? Que eu não faço nada. Eu não faço nada. Esse pastor ia ser muito bom, porque ele prega tudo de graça, então ele não faz nada. Vem me acompanhar uma semana. Eu falo para os pastores que às vezes, vive comigo uma semana, fica comigo 15 dias, para ver se você dá conta de me acompanhar no que eu faço. Consegue compreender? O evangelho da graça, viver pela graça de Cristo, não significa que nós vamos ficar parados, muito pelo contrário, porque a graça de Deus nos capacita a fazer aquilo que nós não faríamos se estivéssemos vivendo na lei. Detalhe, sem sermos obrigados a fazer, porque estamos vivendo na graça, fazemos porque queremos. Quantos estão aí? O pastor vai lá, quantos cultos tem na sua igreja? Aí eu falo assim, o culto lá é só no domingo. Só no domingo? Como assim? O que ele já pensa? A semana toda livre. Consegue entender? Aí no domingo tem culto, aí o pastor fica mais 6 dias livre. Irmão, pergunta para os irmãos aí como é que está a semana. Nós estamos querendo criar o 8º dia da semana. Por quê? Porque nós também estamos trazendo no corpo as marcas de Cristo. Os irmãos estão aí?
É disso que ele está falando. Quem é que trazia marcas no corpo? Escravos. Os escravos eram marcados pelos seus senhores. Paulo, ele diz que ele é escravo de Cristo. Lá em Romanos ele diz, eu, Paulo, escravo de Cristo. O escravo tem no corpo as marcas do Evangelho, as marcas do Cristo. Por quê? Porque não está só falando, irmãos. Está vivendo. Amém, irmãos? Olha para mim. Pastor, eu até tento pregar para as pessoas, mas as pessoas não me dão muito crédito. Você sabe quando é que as pessoas vão te dar crédito? Quando elas começarem a ver nas suas atitudes aquilo que você fala com as palavras. Consegue entender? Você sabe por que tem muita gente que não consegue evangelizar? Porque a vida não demonstra Cristo. E fala de um evangelho que fica vazio. Porque fala de um evangelho que transforma a vida, mas a própria vida não foi transformada. Fala de um evangelho que muda o homem, muda o ser, mas a própria vida não mudou em nada. Não há autoridade na palavra. Por quê? Porque eu sempre falo desse testemunho, né? Um ateu que ia ouvir Wesley pregar, ou Spurgeon pregar, um desses dois, não lembro quem que era, e alguém disse, mas peraí, o que você vai lá ver o cara? Você não acredita no que ele fala? Aí o ateu disse, eu não acredito, mas ele acredita no que ele fala, porque ele vive. Consegue compreender? O ímpio não lê Bíblia, irmão. O que o ímpio lê? Tua vida. Não adianta você querer convencer ímpio com Bíblia que não vai, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados na tua. Nós somos as cartas lidas pelo mundo, diz o apóstolo Paulo. Quantos estão aí? Se depender do seu comportamento, seus vizinhos convertem? Só vê panela voando, né? Aí daqui a pouco, ô vizinho, vamos na célula em casa, Deus vai abençoar a sua vida. Aí o vizinho que é ímpio fala, tá amarrado. Quantos estão aí? Diga assim, as marcas de Cristo. Amém, irmãos? Verso de número 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. A graça no espírito. Amém.